O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Ai, enfim, tô de volta. Free at last, free at last. Medo, Delírio e Neide. Ganhei o programa novo, hein, por enquanto. Sentar na mesa com Neide e Maria. Continua na geladeira por conta desses dois canalhas censores. Porra, Neide, tu não Pega leve aí ajuda, também, né? né, cara? Mas cá estamos com o... Medo, Delírio e Neide. Pois é, contra minha vontade, nesse programa eu vou ser obrigada a explicar a origem de algumas vírgulas desse podcast completamente drogado. Totalmente! Era pra estreia do quadro ter sido uns episódios atrás, eu maravilhosa explicando a origem do... Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Mas esses dois queridos não conseguem fazer nada direito. Vocês não veem nada, mas aqui é tipo o peão da casa própria. Roda o peão, força! Tem que girar a roleta e ao invés da realização do sonho da casa própria, você ganha uma merda de uma explicação de uma vírgula do Medo e Delírio. Você vê como não tá fácil pra ninguém. Pareidoca, essa coisa de peão, essa música. Acho que esse quadro combina mais comigo, hein? Não, patrão, acho que combina mais comigo. Afinal, você está morto. Alô, Mari, você também tá. Ó, sai daqui vocês Mas dois. qual o problema? Esse podcast tá cheio de falecido. Eu e o Bill de Lira também já fomos. Eu também já me juntei ao Senhor. Pô, será que eu já morri também? Tu não vai morrer tão cedo. Volta a trilha do programa, pô. Tá, mas vai todo mundo embora que isso aqui não é Lost não, hein? Nenhuma alma penada vai roubar o meu protagonismo. Mas vamos rodar o peão e ver qual vírgula vai ser escolhida. Solta a trilha aí de novo, Cristiano. Porra, acabei de trocar. Pô, mas vou acelerar porque essa porra demora muito. E a vírgula é... Sejam felizes! Abraço! Essa vírgula é do Bill de Lira, que vem a ser pai do Arthur Lira. Pra explicar ela, a gente precisa voltar ao evento mais maluco do governo Bolsonaro, lá em Maceió. Eu não conheço a história de Alagoas, não, rapaz! Calma. O contexto era 2022, campanha eleitoral e tudo mais. Terça-feira, dia 28, rolou uma cerimônia de entrega de moradias em Maceió, que parecia a saída do cassino de Medo e Delírio em Las Vegas. Deixa com a cara magoada. E a grande estrela foi o Bill de Lira, que já foi senador e na época era prefeito de Barra de São Miguel. Que boa, rapaz! Vai conversando, rapaz! Porra! Você não conhece a história de Alagoas, não, rapaz! Você não conhece, não! Sai daqui! Vai embora, filha da puta! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Agora você vai sair daqui conhecendo a história da Sururu de Capote! Abraço! Ai, eu queria morar desse abraço. Mas aí veio o Bolsonaro e estraga ele. Abraço! Deus proteja a todos! Tomar no cu, cara. Quem também brilhou nessa distópica cerimônia e bota brilho nisso foi o Collor. Bolsonaro! 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 Chega! A fisionomia contorcida de Fernando Collor. As palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. E o Collor, nesse evento aí, foi uma das coisas mais indiscretas da política brasileira. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. E o final da cerimônia foi assim, ó. Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Agora você vai sair daqui conhecendo a história da Sururu de Capote! Abraço! Deus proteja a todos! Obrigado! É música! Pô, toda hora isso, cara. E pra quem quiser saber mais, a gente vai postar no Twitter e no Blue Sky do Medo e Delírio o fio que o Pedro fez ao vivo durante esse lisérgico comício, que foi tema dos episódios dias 1274 e 1275, com o título de O Dono da Porra Toda. Ô Bill, uma palavrinha de despedida aí pra quem tá ouvindo? Você não tá me mostrando pra sair? É o quê? Sejam felizes! Abraço! Ah, bom, é assim, voltos nesse abraço aveludado e aconchegante, que a gente encerra a primeira edição do Medo, Delírio e Neide.
Em algum próximo episódio eu volto explicando mais alguma vírgula. Um beijo pra todos os meus fãs e quem não gosta de mim que vá pra casa do cara. Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 24 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Voltemos pro Brasil. Tamo de volta, senhoras e senhores, e foda-se o noticiário gringo. Foda-se! Por enquanto. O atual episódio será com as cores verde, amarela, azul e branco. Nas últimas semanas a gente ficou completamente atordoado, fazendo trilogia do julgamento e 2 episódios sobre o tal do Liberation Day. E a gente tem que deixar de lado um bando de coisa que aconteceu pelas bandas de cá. Aí nesse episódio a gente vai tentar pincelar uma coisa ou outra. E sim, tamo devendo episódio sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Tenha sua calma. Poxa! Bom, vencidas as preliminares, vamos começar pela bomba fecal ambulante. A questão do cocô, é só você cagar menos. Pois é, Bolsonaro começou a seguir seu próprio conselho e deu no que deu. Depois da facada aí, 5 cirurgias e provavelmente hábitos que os médicos desaconselham. Comendo farofa e galinha outro dia, tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Cagar pro Bolsonaro é Difícil. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal. Começou a sentir fortes dores abdominais. Uma suspeita de uma obstrução intestinal. Ele está com a barriga muito inchada. Bolsonaro caga mal. Bolsonaro caga mal, é muito mal. Anos, nada sai do anos, nada sai do anos. E assim, honestamente, todo castigo pra esse miserável É pouco. Que as suas tripas façam ele dolorosamente pagar por alguns dos seus muitos pecados. Ainda bem que os médicos são competentes, porque a gente quer o Bolsonaro vivo pra ele testemunhar a própria derrocada. Desejo a todas as inimigas vida longa. Em especial o... Toque, toque, toque. Polícia Federal. Ô, cara. A cirurgia durou 12 horas. E pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, a informação do cirurgião é de que não tem muita expectativa para saída da UTI por enquanto. Michele deve estar rezando uma enormidade. E a parada é séria, hein? Pessoas que fazem muito cirurgia, por exemplo, mulheres que fazem muita cirurgia abdominal por causa de cirurgia ginecológica, ou pessoas que sofrem cirurgias ginecológicas, cada vez que você faz um trauma cirúrgico, aquilo ali gera inflamação no peritônio e aquilo pode começar a gerar tecido cicatricial, colando uma alça intestinal na outra. Todo mundo sabe que em 2018 o Bolsonaro tomou uma facada, aquilo ali sangrou para dentro do peritônio, vazou cocô, vazou tudo ali dentro. E imagina o processo inflamatório que aquilo ali causou, infeccioso, etc. E ele, depois desse episódio, várias vezes por ano, você observa que o Bolsonaro foi para dentro do hospital. Só que de vez em quando, a obstrução não reverte e aí você tem que operar. E essa doença é uma doença horrível, porque quanto mais opera, mais cicatriz dá, tá? O Bolsonaro tá na 6ª cirurgia desde 2018, tá? O prognóstico dessa doença é horrível. Ela não tem cura. Quanto mais opera, pior fica. E se não opera, o cara não reverte, tá? Então ontem ele passou por um procedimento de 12 horas e parece que ele também fez uma reconstrução da parede abdominal, sofre pra caramba. E não achem que o Bolsonaro tá livre da obstrução intestinal. Muito pelo contrário. Existem estudos que mostram que a partir da 6ª cirurgia, aí é que o negócio complica mesmo, tá? O Bolsonaro tem algum risco? Não, ele não tem risco, a não ser que ele tenha uma peritonite ou ele tenha alguma necrose das alças intestinais. Ele fez uma ileostomia também, que ele teve que cortar um pedaço do intestino e colar uma na outra. Se der uma necrose ou uma peritonite, ele tem uma probabilidade de 30% de óbito. O cara tá sendo muito bem cuidado no Hospital de Referência em Brasília, com os melhores médicos do mundo. É bem improvável que isso aconteça. E conforme anunciado, esse não é um episódio gringo, mas a gente precisa ir pra Harvard. That's not Harvard the way it used to be. Vai embora, filha da puta. Bom, lá em Harvard rolou a Brazil Conference de 2025. E adivinha quem tava lá?
Para essa conversa, a gente conta com a presença do ministro Gilmar Mendes. Eu quero ser imigrante. Em Massachusetts. Não é só a Europa não, hein? Se tem boca livre, o rapaz tá lá. E com passagem e estadia bancados por patrocinadores com interesse na Suprema Corte. Foi nada. Com quantos anos os netos do senhor estão hoje em dia? Olha, a Cecília tá com 11, o Tom tá com 7, portanto, o Tom nasceu em 2017, nessa fase. O Benjamin, o pai dele e a mãe estão aqui. Esta família é muito unida. E não era pra gente estar falando do Gilmar, mas não tem como. Não tem. E, ministro, eu já vou fazer essa pergunta logo, porque seria impossível ela não aparecer, né? Seu largado, mama. A gente vive um momento em que o Supremo é visto, por parte da opinião pública, como uma instituição que hoje tem extrapolado sua função. Por que será? Eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! Mas a perguntar isso pro Gilmar é de uma ironia maravilhosa. O Gilmar teima em falar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a criticar o Partido dos Trabalhadores. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer... 4 anos. A boca é um ano da face. Em anos normais. Isso. A volta pra quadra atual da história. Diz o Medo e Delírio nessa quadra miserável da história. Essa Brazil Conference foi no sábado, no dia 12 de abril, e a data é importante. Por quê? Calma, vou explicar, o caralho. Então há quem diga que hoje em dia a gente ouve falar mais dos 11 do Supremo do que dos 11 da seleção brasileira. Isso é muito bom. Ou até que o Supremo está legislando. Não. Eu queria ouvir do senhor, não como ministro, mas como jurista. Como secretário, como deputado, como ministro. Não como ministro, mas como jurista. Cada qual tem o seu gosto, vai de cada um. Ao que o senhor atribui essa percepção? Pois é, senhoras e senhores, teve menção à seleção brasileira. Na cara, que loucura! E abrindo um pequeno parênteses aqui, pra quem não sabe, rolou isso aqui, que vai seguir no começo do mês, dias antes da participação do Gilmar em Harvard. Por que a CBF aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais de R$50 mil para R$215 mil por mês? Na edição de abril, a Piauí apresenta uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que acaba de ser reeleito com 100% dos votos dos 27 cartolas estaduais e de todos os clubes da Série A e B. Pois é, senhoras e senhores, vai ver que nem toda unanimidade é burra. É piada, é humor. A Globo, até o momento, ao que parece, está com uma certa dificuldade de arrumar um tempinho, uma janela para repercutir a matéria. Com todo respeito. Bom, pessoal, foi falar disso na ESPN Brasil e a galera foi suspensa por 2 dias. Pode isso, Arnaldo! O Sport TV só falou lateralmente, mencionando a negligência com investimento em arbitragem. Não pode, cara. Aí você deve estar agora se perguntando, né? Que caralhos essa porra dessa história tem a ver com o Gilmar? Calma. A reportagem de Alain de Abreu detalha episódios que retratam como o atual presidente conduz a mais alta entidade do futebol brasileiro. Por que Edinaldo Rodrigues se reuniu com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para discutir a eleição na CBF, uma instituição privada? Os ouvintes do Medo e Delírio sabem muito bem a resposta, porque afinal o Lira se destaca muito pela... Ausculta. O que está em jogo no contrato da CBF com o IDP, instituto criado por Gilmar Mendes, ministro do STF e presidido por seu filho Francisco Mendes. E a entrevistadora lá do evento falou em seleção brasileira pro Gilmar Mendes. Ousadia e alegria! Bom, todos sabem que a seleção brasileira não está indo muito bem, então... Só pode ser provocação, Cristiano, tomar no cu. Brincadeira à parte, eu torço pela seleção brasileira e quero que a seleção brasileira seja muito mais conhecida, que os nomes sejam mais conhecidos do que os nomes dos ministros do Supremo. Como sabem, eu adoro... futebol, eu adoro futebol. A adoração danada, ao que parece. Vale muito ler a matéria, hein? O Alain de Abreu explica a trama. O Edinaldo tinha sido afastado pela justiça e estava desesperado tentando voltar. Mas os pedidos dele eram negados pelo André Mendonça. Mas aí o pessoal do STF deu um jeito e contou com a ajuda de um partido. Até que um último suspiro, um recurso assim, que o PCdoB entra com uma, se não me engano, uma DPF, faz um triplo twist carpado jurídico, assim, que é difícil de entender
até, enfim. Pois é difícil mesmo de entender o que o PCdoB estava querendo com isso. Difícil. Uma DPF que é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse recurso entra no STF. O ministro André Mendonça era prevento para julgar isso, porque ele já havia julgado uma outra liminar do PSD, outro partido também, que o Edinaldo, por meio do Otto Alencar, senador baiano, conterrâneo do Edinaldo, o PSD havia entrado com esse recurso que o André Mendonça negou. Aí eles acionam o PCdoB para entrar com outro recurso e, enfim, o André Mendonça era prevento. Só que o Barroso, o ministro Luiz Barroso, ele não encaminha esse segundo recurso para o André Mendonça como prevê o regimento do STF. Olha a merda aí! Ele determina a distribuição, livre distribuição, e cai para o Gilmar Mendes. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? A gente está falando de dezembro de 2023. Naquela oportunidade, o IDP, cujo sócio é Gilmar Mendes, o filho dele é o diretor, Francisco Mendes, uma pessoa que, pelo que eu apurei, aprecia muito futebol. Bom, o Gilmar Mendes também, enfim. Eu adoro futebol. O IDP já tinha uma parceria com a CBF no CBF Academy, que é um braço um pouco, entre aspas, acadêmico da CBF para dar cursos para treinadores, enfim. A CBF havia terceirizado, então, para o IDP essa parte, com um contrato. Portanto, naquela ocasião, o Gilmar Mendes, o natural seria ele declarar-se suspeito para julgar aquele recurso, já que ele tinha interesses óbvio, não óbvios. tem nenhum interesse conflituoso aí, né? O que parece, a família manda muito na CBF. Mas bora voltar pra Harvard. Mas vamos voltar ao ponto. A nossa ideia era falar só do Armínio Fraga, mas... Parece que está havendo aí um certo delírio. O Armínio anunciou aquele que vai ser o grande mote até 2026. Dedo no cu e gritaria. Os dedos no seu cu. Então, eu quero mudar um pouco a nossa conversa e falar mais de Brasil. Legal. Porque tem tido muitas preocupações, principalmente sobre o cenário fiscal brasileiro e o tamanho da dívida do Brasil. A terrível crise fiscal que vai arrancar as tripas do seu cu. Calma. E geral, às vezes, quando os economistas estão pensando em medidas para o Brasil gastar menos e controlar um pouco melhor a sua situação fiscal, algumas medidas que os economistas gostam de apontar são: uma delas poderia ser desvincular a previdência do salário mínimo. Outra poderia ser desvincular o próprio salário mínimo do crescimento do PIB e ajustar somente pela inflação. Tudo errado. Só que num país tão desigual quanto o Brasil, acho que a gente tem que ser bem cuidadoso sobre que ajustes a gente tem que fazer mantendo em mente o trabalhador. O mínimo! Então, na sua posição, qual que você acha que devem ser as medidas tomadas, tendo em vista o problema fiscal que o Brasil tem, sem ferir o trabalhador? Pois é, parece muito razoável, né? A gente também acha que a gente tem que ser bem cuidadoso e pensar bem no trabalhador, né, Armínio? A importância, eu digo isso pelo seguinte, a importância da coisa fiscal não é, entre aspas, apenas uma situação que hoje exibe sintomas insustentáveis. Para quem não é economista, não acompanha. Hoje no Brasil, você pode fazer uma aplicação num título do governo, você vai ganhar a inflação de 30 anos, inflação mais 7,5%. Isso. Uma taxa de juro muito alta. Uma taxa de juro muito alta. Por que será? Se fosse aqui na escola de medicina, a gente dizia assim, ó, esse paciente aí tá mal. O país cresce 2,5, tá pagando 7,5 numa dívida que é grande, não precisa ser nenhum ganhador da medalha Fields. O Armínio é cheio das referências americanas, tipo essa aqui, ó. Checks and balances, né, dos Estados Unidos. Madison, Jefferson, Hamilton. My name is Alexander Hamilton. Petulante. Então é o seguinte, aí tem um assaltante de banco aqui famoso, acho que é da década de 30 ou 20, eu sei lá, o tal do Willie Smith. Don't ever do that again. Perguntaram pra ele, por que você rouba bancos? Ele falou, that's where the money is. Então acho que where's the money no Brasil? Tá, a piada até que é engraçada, mas se tá um ladrão enquanto se defende retirada de direitos, talvez não seja a melhor coisa a fazer. Acho que pega um pouco mal. Diz aí. Constar. É óbvio que isso pega mal. Obrigado. Pegou mal. É a entrevistadora falando em seleção brasileira pro Gilmar, é a Armínio usando lição de ladrão pra promover mais um. Tá foda, hein? Uma conta gigante é a Previdência. E a Previdência, no primeiro momento, na verdade, assim, ela tá piorando assustadoramente. Todos os estudos, todas as simulações mostram que o quadro tende a piorar, tem a ver com demografia, mas não apenas com demografia. São regras que precisam ser refeitas. Sim, tem isso tudo, mas o Brasil tem uma desigualdade gritante e o maior dela
déficit per capita e de longe é da Previdência dos militares. E os caras sempre saem ilesos, porra. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Eu não sei, eu não vou fazer uma enquete aqui, mas eu garanto a vocês, se alguém fizer, dizer o seguinte: vocês vão trabalhar 2 anos mais e vão reforçar o SUS. Eu acho que todo mundo votaria a favor, né? Todo mundo, quase todo mundo. Isso aqui tá o primeiro cobrar imposto de dividendo, de grandes fortunas, fazer uma tabela mais progressiva do imposto de renda. Aí depois a gente começa a pensar nisso. E se diz isso querendo desvincular o piso da saúde. Se gasta demais em saúde, por acaso? Dá pra gastar menos? Diz aí! Constar! Não dá. Obrigado. Então, Previdência é o mais claro de todos. Eu acho que precisa de uma reforma grande. Uma boa já seria, provavelmente, a mais fácil, congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelado, já ajudaria. Vocês estão de sacanagem! Congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelado, já ajudaria. Porra! Ele fala como se fosse novidade, mas diz aí, Haddad. E você há de lembrar que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. Vocês acompanharam isso, noticiaram isso, e desde que o presidente Lula assumiu, há apenas 2 anos, o salário mínimo estava R$ 1.100, já foi reajustado para 1.508. Obviamente que você não consegue corrigir 7 anos de má administração em 2. Mas pro pessoal que vive de acumular dinheiro, a massa salarial não pode crescer não. E bora aqui mais uma vez com o economista André Perfeito. Os economistas às vezes se comportam como médicos descuidados, vou colocar desse jeito. Vamos supor o seguinte, né? Que venha uma pessoa, a gente seja um médico, e venha uma pessoa obesa, né? Pra tratar com a gente e quer perder peso, né? Aí a gente vai virar pra essa pessoa e falar: amigo, você tem que fazer exercício pra queimar gordura, pra ficar mais saudável, pra melhorar a musculatura, tudo, etc e tal. Aí a gente olha pro paciente, o paciente olha pra gente, e a gente sabe que ele não vai fazer exercício físico, ou regime, ou nada disso. Aí o que o médico sugere? Bem, já que é esse o caso, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar teu intestino, cortar um pedaço dele, costurar, e você não vai ter como comer mais. O paciente acha que é uma boa solução e todo mundo sai do consultório feliz, por assim dizer. Mas ninguém perguntou pro trecho do intestino que vai ser jogado no lixo hospitalar o que eles acharam dessa solução, certo? Por que eu tô colocando isso? Que existe, né, uma dinâmica que é política propriamente, de ajustes. Provavelmente quem sugeriu ou quem vai sugerir cortar o pedaço do intestino não é a célula do corpo que vai sofrer com isso. Então assim, a dimensão de um ajuste econômico acho que tem que ser pensado para além dessa alopatia. Claro que você segurar o salário mínimo, em tese, vai reduzir o custo de produção. Na hora que você reduz o custo de produção, aumenta a margem de lucro. Na hora que aumenta a margem de lucro, isso gera mais investimento e as coisas vão andando. Mais ou menos, mais ou menos. Só que também tem que ser combinado simultaneamente por uma demanda que vai ter que ficar alta para dar sentido pro produto criado. E como que vai acontecer isso se a ideia é dar uma paulada no PIB e diminuir a massa salarial? Qual é a mágica proposta? Então assim, essas respostas, às vezes, as soluções que surgem de alguns economistas, e aí não importa se direita ou esquerda, o erro acontece dos dois lados, geralmente. É ingênuo. São propostas assim que tratam com o mundo estático, que não é necessariamente desse jeito. E a gente já falou aqui que, pelo menos parte do arcabouço mental dos economistas ortodoxos não bate mais com a realidade. E o pessoal parou no tempo. Isso não é a gente que fala não, hein? Não quero dizer que não haja sentido econômico no que está sendo dito. Claro que tem. Mas desconsiderar a célula do intestino que vai ser jogada no lixo hospitalar, para mim, na minha opinião, é um erro. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. E outra coisa, a solução não vai ser dada através dessa operação bariátrica, porque de fato se precisa criar mais musculatura. Pois é, mais musculatura e isso só com investimento. Batata doce e frango. E o dinheiro não vai cair do céu. A iniciativa privada no Brasil não vai investir no necessário. E aí quem tem que colocar é o governo. Porra, caralho, porra. Muita gente fala por aí que o problema do Brasil é a educação, o pessoal elogia a educação do Sudeste Asiático, por exemplo, da Finlândia e os caralho, mas vai encontrar quem por aí esteja defendendo investimento pesado em educação e valorização do salário do professor. Não tem. Os caras querem mesmo é congelamento de salário pros professores e pra todo mundo e que todo mundo se exploda. Deixa cada um se fuder. Então você tem que criar as condições para se fazer exercício, por mais difícil que seja, é isso que tem que ser feito. E volta com o Armínio no Brazil Conference. Conta número 2. A folha de pagamentos
do Estado brasileiro como um todo. E esse é um problema mais estadual e municipal do que federal, mas é um problema muito grande, não só também pelo impacto financeiro. Estamos falando de 11 milhões de trabalhadores, 70% desses nos governos municipais, 20% nos estaduais e 10% no governo federal. A esmagadora maioria é o pessoal da linha de frente, que ganha pouco e que deveria ganhar mais, mas uma pequena parte Tá falando da elite. vive numa realidade paralela e nunca é alcançada por reformas. Quem se fode é o pessoal de sempre. Eu acho que deveria ser palatável o seguinte cardápio: congela o salário mínimo, que não é palatável, mas não dá para fazer o salário mínimo ficar crescendo 2,5% nessas circunstâncias, e reduz os gastos tributários em 2% do PIB. Isso daria uns 3% do PIB, eu acho que virava o jogo. É a grande solução? Não. Olha só! Pois é, sugerir uma paulada de 3% do PIB de uma vez só é significativamente cruel. Tem que fazer reforma do Estado, tem um monte de coisa. Como se poucas reformas tivessem sido aprovadas recentemente, né? Mas tem algumas que já foram feitas também, tá? O Brasil fez muitas reformas, a gente não pode esquecer disso. Reformas que salvariam o Brasil. Mas isso é enganar. A reforma trabalhista, que foi bastante boa. Pega aí. A reforma da Previdência, que na época resolveu alguma coisa. O que foi? Nem o Michel Miguel concordaria com o Armínio, hein? Que fase! O nosso ministro Meirelles e o nosso Ronaldo Nogueira exageraram nas suas previsões. Eles estavam pautados pela ideia que, na verdade, é muito comum aqui no Brasil, que é o seguinte: quando você produz uma lei, no dia seguinte, o céu é azul, você não tem desemprego, você não tem insegurança. Essa é a ideia. Então, assim, às vezes eu me acusam. Minha mulher acha que às vezes eu estou sendo sarcástico. Não estou sendo sarcástico. E um beijo pra mulher do Armínio. A reforma da Previdência resolveu pouca coisa. Os militares, o principal rombo per capita, saíram praticamente ilesos. A elite do funcionalismo público, civil e militar saíram intactos. Essa resposta aí do Michel Miguel foi a essa pergunta aqui, ó. Uma reforma trabalhista, uma reforma que alterou o texto da consolidação das leis de trabalho, a CLT, praticamente refundou as relações de trabalho no Brasil. Seu pronunciamento, durante a sanção, o senhor, inclusive, disse exatamente que essa aprovação da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego. Seu sentido pode ser resumido de forma singelíssima: nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. Muitos empregos a mais, eu destaco. O ministro da Fazenda, na época, o Dr. Henrique Meirelles, ele estimava a criação de 6 milhões de empregos via CLT. Apenas em 2002 seriam 2,5 milhões. Em igual sentido, o ministro do Trabalho, o Dr. Ronaldo Nogueira, afirmou em novembro de 2017 que nós temos a convicção que em 2018 e 2019, só com a regulamentação, nós teremos a oportunidade de gerar 2 milhões de empregos formais no Brasil. E bom, presidente, longe de mim querer ser deselegante, mas os robustos números em favor da reforma trabalhista se desmancharam como castelo de areias. Vamos aos números. Passados exatos 3 anos, os empregos formais não aconteceram. Passados 3 anos, nem sequer a metade dos empregos prometidos foram criados. Até dezembro de 2019, antes do corona, portanto, foram criados 640 mil novos empregos formais, segundo o CAGED, que mede os empregos formais, os seletistas. 640 mil, contra 6 milhões anunciados por Meirelles e 2 milhões prometidos pelo Nogueira. O número de empregos formais, eles variaram junto com o PIB. É aquela lógica simples: o que gera emprego é o crescimento econômico, não um projeto de lei. O ex-presidente, inclusive, do TST, o ministro João Batista Brito, chegou a afirmar em julho do ano passado que foi um equívoco alguém um dia dizer que essa lei ia criar empregos. Foi um equívoco. Sabidamente, ela não consegue criar empregos. Para além disso, presidente, com todo respeito, destaco que ocorreu sim uma redução de direitos. Afinal, em 2018, a média de remuneração dos trabalhadores intermitentes esteve abaixo do salário mínimo, cerca de R$ 760 por mês, segundo os dados do DIEESE. Por isso eu pergunto, presidente, Vossa Excelência acredita que seus ministros superestimaram os números de empregos que seriam criados para aprovar a reforma trabalhista? Teriam eles sido excessivamente otimistas ou econômicos com a verdade? E mais, presidente, se Vossa Excelência pudesse voltar atrás, insistiria e apresentaria exatamente essa mesma reforma que foi incapaz de gerar os empregos prometidos? Por essa reforma que o senhor gostaria de ser lembrado? Olha, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela sua elegância. Olha só. Auxílio funeral, licença prêmio, gratificação natalina. Valeu, Natalina! Os penduricalhos turbinam os salários de quase 20 mil juízes e desembargadores do Brasil. No começo do mês, o Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou o pagamento de uma indenização para eles mesmos numa votação relâmpago. Durou 24 segundos. Agora, uma decisão do Corregedor Nacional de Justiça,
ministro Mauro Campbell Marques determinou que os penduricalhos não passem do teto constitucional, R$ 46.300. Ter que existir um teto de penduricalho é mais uma enorme vitória da justiça brasileira. O teto, que é o máximo que um funcionário público pode ganhar aqui no Brasil, é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 46.300. O homem é rico, né? O homem é rico, não dá pra comprar nada com 46 mil. Quem consegue viver com isso? Não dá. Na prática, com a decisão do CNJ, o salário de um juiz vai poder até dobrar com os penduricalhos, chegando a quase R$ 93 mil. Puta que pariu! E são penduricalhos de todos os tipos. Horas extras, auxílio saúde e moradia, Filme pornô. auxílio pré-escola e adicional noturno. Tem até gratificação por acúmulo de processos e por aí vai. Olha a merda aí, ó. O ideal é que todos os penduricalhos que são extra-teto fossem derrubados, fossem extintos, para que fosse cumprido de fato o teto constitucional. É o mínimo, o mínimo. O governo apresentou ao Congresso uma proposta para limitar os supersalários do funcionalismo público, mas as chances do projeto andar são consideradas mínimas. Por que será? Isso aí não comove o Armínio. Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Calma, que piora. Agora vamos falar de privilégios. Bora passar raiva, hein? Penduricalhos no judiciário, Ministério Público e tribunais de contas fazem os salários passarem e muito do teto do funcionalismo público. E detalhe, Não vou entrar em detalhe aqui. boa parte desses rendimentos extras está livre de impostos. Aí tá foda, hein? Pois é, não paga imposto e tudo na legalidade. Pô, e honestamente, foda-se que é legal, né? O lance é que não deveria ser. É o suprassumo da imoralidade. Ainda mais no contexto em que a elite civil e militar sai ilesa e quem se fode é o pessoal lá de baixo, como de hábito, né? No Tribunal de Contas da União... É o seu momento de brilhar agora, Diego. O Tribunal de Contas da União, o TCU... Teu cu! E em 5 tribunais de contas estaduais, a remuneração dos conselheiros passou dos R$100 mil por mês no ano passado. Merda, porra! E a maioria recebe mais em valores líquidos do que os ministros do Supremo Tribunal. Isso não pode. As vantagens não param por aí. Além de receber acima do teto, esse grupo de servidores não paga imposto de renda sobre essa diferença que vem a mais no contra-cheque, as chamadas verbas indenizatórias. Em alguns casos, a isenção pode chegar a 35% do total pago. Acabou a mamata. Acabou a mamata, sabe? É o que acontece com magistrados, promotores e tribunais de contas. Nesses 3 casos, a renda média chega a quase R$70 mil por mês. Putaria! A putaria tá aqui. E cerca de 24 mil entram limpinhos na Bunda do Gustavo. Isso foi específico demais. Entram limpinhos na conta, sem nenhuma mordida do leão. Na comparação com outras categorias, a diferença é gritante. Professores universitários têm média mensal de R$19 mil, com 20% livres de pagar imposto de renda. Já professores da educação básica recebem em média R$7.800, tendo apenas 10% da receita livre da tributação. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Mas pra esse pessoal, a solução é congelar de novo a porra do salário mínimo. 80% das famílias endividadas e a grande solução é um arroxo translocado. O bom e velho. Vai tomar no cu, bicho. E arroxo salarial vai ser certamente ótimo pro mercado de consumo, hein? E vai ter quem fale, não é tanta gente assim. Em termos absolutos, não é relevante. Mas sim, é dinheiro pra caralho. Em 2024, o podcast O Assunto da Natuza falou sobre a PEC do quinquênio, mais um penduricalho pra conta, que custaria por ano espantosos R$42 bilhões. 5 mil cruzeiros. A gente deu uma fuçada pra ver se o quinquênio já tava valendo e não descobri mais porra nenhuma. Incompetentes. Mas o que importa são os números. Piada ruim, Cristiano, vai ser engraçado. Hoje, quem receberia esse recurso, que são promotores, procuradores, juízes, defensores públicos, delegados da Polícia Federal, são 38 mil pessoas, né? Ou seja, quantitativamente é um número muito pequeno do funcionalismo público brasileiro. E mais do que isso, Natuza, essas 38 mil pessoas já são pessoas que estão no topo da elite do funcionalismo, né? Só para a gente ter noção de proporção,
Hoje, 50% dos servidores públicos brasileiros ganham menos de R$ 3.400 por mês. Então, a grande maioria do funcionalismo público brasileiro é formado por esses servidores que estão lá na ponta do serviço e que ganham salários muito baixos. E hoje, 1% dos servidores já ganham acima de R$27 mil. E a gente está basicamente falando destas pessoas que estão no topo do funcionalismo e que vão receber mais salário de maneira contínua ao longo do tempo, vinculado apenas ao tempo de trabalho e não à performance. E olha só essa comparação aqui, ó. Então, hoje o Bolsa Família custa 160 bilhões para pagar o benefício para 21 milhões de famílias no Brasil. Nós estamos falando de 42 bilhões de recursos de reais, possivelmente para pagar 38 mil funcionários públicos, para ter noção da proporção, né? Isso significa 25% do orçamento do Bolsa Família sendo destinado para 38 mil pessoas que já estão no topo da elite do funcionalismo. Aí a gente fica curioso de saber o que pessoas que têm o discurso do Armínio acham da PEC do quinquênio. É sério que a gente quer dar uma paulada de 3% no PIB antes de cortar os privilégios da elite? Não dá para acreditar. E não é só a elite do funcionalismo público, não. A gente pode fazer a mesma conta olhando para o orçamento das universidades públicas, Natuza. Hoje, o orçamento das universidades públicas, que ainda perdeu recurso recentemente, é de quase 7 bi. 7 bi significa 1/6 desse cálculo que o governo federal está fazendo como aumento do pagamento para a PEC dos quinquênios. Aí o problema é o salário mínimo, a aposentadoria, os programas sociais. Não é. Volta pro Armínio. De fato, tem muito espaço para melhorar. Então, eu não acho que o que a gente tem represente um estado terminal de um paciente. Não, é grave. Flashback. Eu acho que o Brasil está muito melhor do que qualquer outro momento da história. Quando que a gente teve 100 bilhões de dólares de balanço comercial, 1% de déficit em conta corrente, mais 350 bi de reserva, Banco Central independente, BNDES com a governança clara, nenhuma estatal grande desequilibrada, Banco do Brasil saudável, Petrobras saudável. Pô, nós estamos nos afogando num copo d'água, né? Estamos botando nariz dentro do copo e achando que estamos no meio do Oceano Pacífico. Nós não estamos. End of flashback. É grave, mas assim, dá pra trabalhar, mas tem que trabalhar. E tem que haver um diagnóstico, assim, muito frio da situação, mas acompanhado de uma explicação que o povo entenda, que mexa com o emocional da turma, não é? Tem que ser uma explicação tipo essa aqui. Vai todo mundo se fuder, vai se fuderem. Que mexa com o emocional do povo. Eu não tô doido, não. Diz aí, Marco Feliciano, o que esse pessoal quer? Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Nunca foi meritocracia, sempre foi desigualdade. Discurso assim que nem o meu não vai muito longe, né? Tem que ter uma coisa um pouquinho mais saborosa pra turma também comprar. Tem que ter uma coisa um pouquinho mais saborosa. Uma coisa saborosa, um sabor de bosta. E sobre coisas saborosas a gente fala mais pra frente. E mostrar também, mostrar o que pode acontecer. A terrível crise fiscal que vai acabar com a sua família e com o Brasil. Todos vão morrer. E já que estamos falando de 2026, é preciso informar que... O terrível editorialista do Estadão largou mão do Bolsonaro. Saiu editorial intitulado Bolsonaro atrapalha o Brasil. Sabe como é que é, né? Com o Trump fazendo merda atrás de merda, é mais difícil apoiar o Bolsonaro. Pelo menos um pouquinho, né? E aí sobra o quê? Largar a mão do Jair. Larga essa merda logo, pô. Editorial do Estadão do dia 12. Jair Bolsonaro, aquele que é, segundo seus bajuladores, o grande líder da direita no Brasil, timoneiro do PL, o maior partido da Câmara, não tem nada a dizer sobre a profunda crise mundial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Nada. Zero. Seu único assunto é a tal da anistia para os golpistas do 8 de janeiro e, por extensão, para si mesmo. É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Enquanto o mundo derrete em meio à escabrosa confusão criada por Trump, aliás, ídolo de Bolsonaro. Eu vou falar que é claro, tô torcendo pelo Trump. O ex-presidente mobiliza forças políticas para encontrar meios de driblar a lei e a Constituição e livrar da cadeia os que conspiraram para destruir a democracia depois das eleições de 2022, sob sua liderança e inspiração. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Mas o Estadão larga uma mão e pega a outra. Sim! Vai fazer a diferença. Sim, estamos falando do Tarcísio, mas tem que combinar com o governador. Olha isso aqui. Parece, pastor Silas, parece que não tem ninguém. Tem gente ou não tem?
Quem veio de graça? Perguntar de novo, não ouvi direito. Quem veio de graça? Vamos passar essa energia pro Congresso, pela anistia. Anistia já! Não! O Tarcísio precisa ler. O terrível editorialista do Estadão. O tema da anistia não deveria nem sequer ser discutida por gente séria. É por isso que a gente está aqui, pela anistia. É por isso que a anistia é importante. Uma pauta política, uma pauta humanitária, uma pauta urgente. E por que nós temos urgência na anistia? Não temos. E por essa a gente não esperava, hein? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, encontrou tempo em sua, de certo, atarefada rotina para ligar pessoalmente a todos os deputados do seu partido com o objetivo de convencê-los a assinar o requerimento de urgência para o projeto de anistia, como se isso fosse de fato relevante para os paulistas. E tem o que fazer. Pedir anistia é quando eu como você e sua tia. Não é uma heresia. Pedir anistia é meu pau na sua pia. É algo justo, é algo real, é algo importante. É meu pau na sua estante. Legal. E talvez seja esse o problema. O país vive de golpe em golpe, de anistia em anistia e até agora deu errado. Está na hora de deixar a justiça cuidar de Bolsonaro e seguir adiante. O Brasil tem mais o que fazer. Por isso é que nós estamos juntos. Por isso que a gente está aqui e eu quero ouvir vocês. Um grande volta Bolsonaro. Que nojo! Porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro reeleito é sacanagem. Imagina só, as duas pessoas que mais querem o Bolsonaro morto são primeiro a Michele. Eu sou imbrochável. Imbrochável. O segundo, claro, é o Tarcísio. Eu vi quantas vezes o Bolsonaro chorou. Caguei. Ele tava chorando depressivo em Mambucaba. Eu vi o presidente preocupado com as pessoas na pandemia. Vá merda, porra! Vou morrer gente? Vai morrer gente. E a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar tudo nas costas do poder público. Vamos ficar chorando até quando? Tem que deixar de ser um país de maricas. Vai tomar no cu. Porque essas pessoas que estão aqui, vestindo verde e amarelo. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Verde, amarelo, azul e branco. Com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Essas pessoas que estão aqui. Legal. Essas pessoas que estão aqui. Eu achei interessante o que você disse, né? Essas pessoas que estão aqui porque encontraram um presidente que confia, que acredita, que gosta, que ama a família. Eu nunca dei um beijo no filho do meu homem. Que ama a pátria. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Que ama a pátria. A minha continência, a bandeira americana. Que é temente a Deus. Tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. E que luta pela liberdade de todos nós. No penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live antes de embarcar para os Estados Unidos. Por isso é que nós estamos juntos. Tamo junto! Porra nenhuma. Estadão e Tarcísio precisam combinar o discurso, hein? E aí entra 2026 e o que resta pro governo? Abraçar corte atrás de corte ou defender o lado dos trabalhadores? Bora aqui ouvir o Breno Altman. Essa agenda do ajuste fiscal tentava agradar o andar de cima, o que relativamente fracassou, e acabou por desagradar o andar de baixo com bastante sucesso. Parece estar provado que este caminho, o caminho de concessões à direita, de concessões ao capital financeiro, dilapida o capital político e eleitoral do presidente e do PT. E segundo as pesquisas que estão saindo aí, o apoio entre as mulheres e no Nordeste caiu bastante, por exemplo. Ao contrário, medidas de desenvolvimento e justiça social que confrontam ou afetam os interesses do capital financeiro e do agronegócio, essas medidas são aquelas que levantam a popularidade. Inclusive analogicamente na direita, ou pelo menos numa partezinha dela. Poderosos se levantaram contra mim. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment. Tá direito, porra. Como o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000 mensais. Também a aprovação da PEC contra a escala 6x1 e o avanço na reforma agrária, por exemplo, iriam na mesma direção. Se o governo abraça essas medidas, se o governo, de uma maneira consistente, vai assumindo essas medidas de desenvolvimento e justiça social, embora essas medidas sejam de confrontação com o capital financeiro, são exatamente essas medidas que permitem elevar a popularidade do governo. Isso
aí se soma medidas como Bolsa Família, Pé de Meia, Remédio pra Todos e por aí vai. Ampliação do Minha Casa Minha Vida, os caralho. Programas que são sim bem avaliados, mas que acabam se perdendo no meio do ruído, do barulho. Quanto menor o apoio popular, maiores as possibilidades desses aliados de ocasião, esses partidos de centro-direita e direita, romperem com a coalizão liderada pelo presidente Lula e marcharem para uma coalizão conservadora, caso Tarcísio de Freitas seja o candidato. Além disso, sem esse giro à esquerda, Lula e o PT ficariam desprotegidos se Bolsonaro mudar de tática e permitir o surgimento da Frente Ampla conservadora, dissipando o peso da questão democrática. Enfim, a gente sempre vai com os ensinamentos do Tiaguinho. Ousadia e alegria! A esquerda não pode ser só o lado da institucionalidade. Cadê a utopia da esquerda? Cadê o sonho? O último presidente que falou em reforma agrária digna do nome foi derrubado em 64. E sempre lembrando que esse país de dimensões continentais nunca fez uma reforma agrária, ou algo digno do nome. Vai explicar isso pra um gringo. Aí o governo já anunciou o aumento do salário mínimo em 2026, com valorização real acima da inflação. Toma essa aí, Hermínio! Eu disse toda. E aí? Aí sim, Luiz Inácio. E eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, terem prosperidade e viver bem num padrão de classe média. É isso que nós desejamos. Mix de insanidade. Enfim, de volta com o Mix de Insanidade, fazia tempo. E bora com Notícia Velha. Tá de sacanagem! Lauro Jardim no Globo no dia 2. Nas últimas 2 semanas, uma das maiores interrogações em Brasília era sobre quem será o relator do projeto de lei que dará isenção de imposto de renda aos que ganham até R$5.000 por mês. O deputado Arthur Lira foi oficializado como relator do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Dentro do governo, o nome de Arthur Lira foi bem recebido. O ex-presidente da Câmara é conhecido por cumprir acordos. Todo espaço para o diálogo. Um estudo feito pela Consultoria de Orçamento da Câmara mostra que a isenção deve reduzir a desigualdade de renda em mais de 1% e pode elevar em R$10 bilhões o consumo agregado nos setores varejista e de serviços. Tá certíssimo. Em outra frente, o presidente do PP, deputado Ciro Nogueira, entregou à Mota outra proposta que trata sobre o assunto. A diferença é que o texto prevê aumentar o piso da tributação dos mais ricos, ao invés de R$50.000 mensais, como quer o governo, para R$100.000. Pessoal que tira 80, 90 mil por mês tá sofrendo demais. Bora pegar leve com eles, porra. Lira, também do PP, teria dito a aliados que vai incorporar as mudanças pedidas pela sigla ao projeto do governo. Tamo fudido, cara! E era pra gente falar longamente de outra matéria da Piauí. Dessa vez escrito pelo ótimo, maravilhoso Breno Pires, cuja voz já apareceu por essas bandas. Alô, ouvintes do Medo e Delírio em Brasília. Bora pra ele, Breno Pires, na Piauí, no dia 17 de fevereiro. No último dia 11, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, deu o primeiro passo do que pode ser uma mudança drástica no mercado dos planos de saúde. A autarquia aprovou a realização de uma consulta pública sobre a implementação em caráter experimental de um tipo de plano barato e com cobertura baixíssima. Não permite atendimentos de emergência nem internações. Não inclui tratamentos para câncer, autismo ou outras condições médicas. Tampouco exames essenciais para a detecção de doenças graves, como tomografias e ressonâncias. Olha a merda aí, ó. Vale ler a matéria na íntegra, mas olha como a ANS lidou com essa questão. A decisão foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da ANS e anunciada como uma boa notícia. Abre aspas. O objetivo é ampliar e simplificar o acesso dos brasileiros aos planos de saúde, aumentando a oferta e a diversidade de produtos na saúde suplementar. Fecha aspas, disse o texto de divulgação da agência. E os objetivos são tão nobres que a Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos da agência, responsável por elaborar a proposta que foi aprovada, dispensou a realização de uma análise de impacto regulatório, AIR, medida adotada quando se quer dimensionar o impacto de uma nova regra. Nenhum gerente, coordenador ou diretor adjunto dessa diretoria assinou a proposta, que foi elaborada por um único especialista e endossada pelo diretor responsável, Alexandre Fioranelli. A criação desse novo tipo de plano também não foi discutida até agora com o Ministério da Saúde.
saúde. É de se esperar que fosse, já que mudanças regulatórias na saúde privada inevitavelmente impactam o SUS. É óbvio! Aí o Breno Pires foi ouvir a ANS, né? Questionada pela Piauí, a ANS afirmou que não há problema em propor um novo tipo de plano sem endosso das áreas técnicas, como foi feito. Abre aspas, já que não existe na estrutura regimental a obrigatoriedade de um número mínimo de servidores para a assinatura de documentos como notas técnicas, fecha aspas. E daí que a área técnica não endossou, né? E daí que a ANS não trocou uma ideia sequer com o Ministério da Saúde? Um tema tão desimportante, pô. Não! Vamos seguir. Bora com o Fábio Victor no dia 21 de março na Folha. Na foto de capa do livro Torturadores, das historiadoras Mariana Jofili e Malde Chiriu, os militares do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, Paulo Malhães, ambos então majores, e André Leite Pereira Filho, capitão, batem papo, em trajes civis e com cara de relaxados, diante de uma garrafa de cerveja. Aquele início dos anos 70, na esteira da decretação do AI-5, foi uma das épocas mais violentas da ditadura. A legenda que acompanha a imagem diz que eles estão na sala da chefia do DOI, o Destacamento de Operações de Informações do 2º Exército em São Paulo, famigerado centro de tortura do regime militar, comandado por Ustra de setembro de 1970 a janeiro de 1974. Lançado pela editora Alameda, Torturadores é resultado de 14 anos de pesquisa de Chiriu, professora de História Contemporânea da Universidade Gustave Eiffel, na França, e Jofli, professora de História das Américas da UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina. É um retrato dos torturadores. No capítulo 5, Que Carreiras Desenvolveram, selecionaram 20 oficiais que participaram da criação dos DOI-CODE de São Paulo e Rio, uma espécie de suprassumo da repressão. Na lista, além de Ustra, estão outros perpetradores notórios, como Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, acusado por dar aulas de tortura na ditadura e que depois virou bicheiro, e José Antônio Nogueira Belham, um dos denunciados pelo assassinato do ex-deputado Rubens Paiva. Eram, na maioria, jovens oriundos da ESEMI, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, num período em que, abre aspas, ministravam-se na instituição 222 horas de aulas de segurança interna, 129 de guerra insurrecional e 21 de defesa territorial clássica, fecha aspas. A principal conclusão da pesquisa de Chiriu é que, abre aspas, o pilar central da repressão na ditadura foi a constituição de um grupo de especialistas formados em técnicas de inteligência e teoria contra-revolucionária, em sua maioria do Exército, fecha aspas. Abre aspas, esse grupo vai ser o centro do sucesso da repressão, que funciona muito bem no Brasil, e depois o centro de irradiação no continente, a partir da segunda metade da década de 70, que torna o Brasil um modelo, o professor do continente em termos de técnicas contra-insurrecionais. Sempre lembrando que a gente aprendeu com os americanos. E por falar nos malditos milicos, o Lucas Pedretti tá com uma série de textos no Intercept Brasil sobre fichas esquecidas da ditadura militar achadas no lixo. Bora pra ele, Lucas Pedretti, no dia 1º de abril, no Intercept Brasil. Rimou! Abre aspas, a gente nem sempre teve como contar a história de pessoas que foram perseguidas pela ditadura. Fecha aspas, diz Felipe Nin, que integra o coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação e ajuda a coordenar um grupo de voluntários que está trabalhando para higienizar e organizar a documentação. Abre aspas, finalmente a gente vai poder contar a história de alguns personagens que foram parte importante da repressão, fecha aspas. Os casos mostram um enorme trânsito entre a polícia política e as delegacias comuns e desmontam, assim, o argumento de que o DOP seria uma estrutura apartada do conjunto da Polícia Civil. Essa documentação ainda expõe os intercâmbios, os aprendizados mútuos e a retroalimentação entre as violações aos direitos humanos dos opositores do regime e a violência cotidiana praticada pelos organismos policiais até hoje. E antes de encerrar, a gente precisa pedir perdão! A gente falou que o Mark Carney tinha ganhado a eleição do Canadá. E, porra, bem... mais ou menos. O Trudeau renunciou e o Mark Carney virou o líder do partido, virando aí uma espécie de primeiro-ministro interino até as eleições convocadas por ele. E, de fato, o Trump inverteu completamente a balança eleitoral por lá, fudendo o Partido Conservador, que tava com a vitória na mão. E tudo indica que o Mark Carney, do Partido Liberal, vai ser eleito com uma larga vantagem. Numa das maiores viradas eleitorais da história
Atrapalia Canadense. E acabou. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Ruptura, Joe McPhee, TV Alerge, Silvio Santos, TV Brasil, Casimiro, Choque de Cultura, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Silo Green, Gil Brother, Hermes e Renato, Harry Manfredini, Valesca Popozuda, TV Câmara, Programa do Ratinho, Poder 360, Léo Costa, Meidas Touch, Belo, Brasil Conference, Bruno Aleixo, Dudu Nobre, Dom Juan, Rede Globo, Jornal Nacional, G1, Átila Yamarino, Pedro Benevides, Leandro Sapucaí, MTV, Revista Piauí, Intercept Brasil, Câmara dos Deputados, Um Príncipe Nova York, Tiaguinho, Foro de Teresina, Show do Milhão, Cara do Engarrafamento da Brasil, Band Jornalismo, Greg News, Jout, Joe Pass, CBN, Stallone Cobra, Auriverde Brasil, Jovem Pan News, Flow Podcast, As Meninas, Canal Curta, Carmina Burana, Cidade FM, André Perfeito, Portal Uai, Roda Viva, Cheryl Lynn, Léo Stronda, TV Justiça, Metrópole, Sai de Bamba, Januário de Oliveira, Ed Mota, Sport TV, Violações e Retrocessos, Leandro Hassum, TV Senado, Legião Urbana, Fantástico Midcast, Programa Cadeia, ICL Notícias, Jornal da Band, Costinha, Os Donos da Bola, Thiago Santinelli, Michael Kister, Brian McKnight, Camila Turtelli, Podcast O Assunto, Luiz Amel, O Antagonista, Cartoon Network, SBT News, CNN Brasil, Samuel Mariano, Mídia Ninja, Sai de Bamba, Folha de São Paulo, Pedro Cardoso, DJ Sadam, Ópera Mundi, Tiaguinho, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Canal Gov, Jornalismo TV Cultura, Breno Pires, The Beatles, Esse Menino, Bahia Cast, TV 247, Sem Censura, TV Câmara Distrital, Congresso em Foco, TV Quase, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial e Manuela da PC Associação, Jovem Pan Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, 11 Supremos, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fui no Japão agora, dei até um abraço no primeiro imperador. Disse que não podia tocar no imperador, eu dei logo um abraço nele, que é pra ele saber como é que brasileiro age. Acabou? Não. Brasil institucional, Estado-nação, é um projeto de exclusão. Sim. É um projeto fundamentado na aniquilação dos saberes que não são brancos, 4 séculos de escravidão, genocídio dos povos originários, concentrador de renda, concentrador de riqueza. O Brasil é isso. A gente tem que admitir. Agora, é impactante como foram aqueles que, excluídos desse projeto de Estado-nação, foram construindo os seus sentidos de vida a partir da festa. A enorme pensadora Lélia Gonzalez, sim, ela dizia que quem quisesse conhecer efetivamente o Brasil que pulsava, tinha que estudar festa. Você quer ver uma coisa bonita? O Cartola dá uma entrevista uma vez para o Museu da Imagem e do Som, e uma pergunta que fazem ao Cartola é: Cartola, de onde você veio? O Cartola, se fosse falar da herança africana dele, não saberia dizer de que ponto da África veio o antepassado dele escravizado. Ele pode ter vindo da costa de Angola, do Congo, ele não sabe, porque a escravidão é um sequestro da história. Cartola, de onde você veio? Ele respondeu apenas o seguinte: de Mangueira. Então você vê que pro Cartola, a Mangueira representa tudo isso. Acabou? Não. É que a chamada direita ou extrema-direita, onde eles querem se colocar, quando pedem anistia, eles ficam parecendo que eles é que são ou estão num campo que é antipunitivista ou anticárcere, mas esse campo é da esquerda, historicamente. Quem criou as legislações que mais penalizam o povo brasileiro foi um campo de direita. Quem é a favor da redução da maioridade penal, quem criou a lei, por exemplo, antipichação, foi esse campo. Falar da pessoa do batom e minimizar que ela está sendo condenada apenas pelo ato de batom, não é uma verdade, porque o histórico processual traz outros elementos de atentado ao Estado democrático ou ruptura violenta do Estado democrático de direito, organização para destituir presidente constitucionalmente eleito, e tá lá a lei de pichações. Alguém aqui quer barrar a lei de pichação também? Porque tem jovens presos porque cometeram pichação, por exemplo. Tá tipificado em lei, inclusive nessa casa. Vamos aqui, junto com vocês, apresentar uma minuta e derrubar essa legislação, porque ela tem que servir para todo mundo. Vocês falam de novo sobre anistia, mas não colocam no arcabouço quantas pessoas que sequer foram julgadas dentro do sistema prisional, sequer teve direito ao espaço ao contraditório, acesso à justiça. Quem faz essa defesa somos nós e não vocês. Vocês não estão pedindo anistia para aquela massa que foi no carro de som balançar bandeiras, estão pedindo anistia
anistia para aqueles que estão nos autos constituídos combinando assassinar um presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que está colocado. Então vamos fazer anistia? Eu concordo com a anistia. Vamos fazer, mas para todo mundo. Porque isso aqui é o que nós estamos falando há muito tempo. 60% das pessoas presas por crime ao tráfico de drogas sequer foram julgadas com potencial ofensivo zero. Pessoas cometeram furto por outras naturezas que precisam de um processo de reintegração. Eu vou dizer uma coisa para ti, deputado Thiago Manzoni, que você pode pedir o direito de resposta. Em 2019, e print não some é tão bom, porque a gente pode resgatar. Eu tive um debate com o Daniel Silveira, mas não foi um debate virtual, ou não foi um debate presencial, foi um debate virtual. Eu estava na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal em 2019, eu não era deputado, eu era membro da sociedade civil, apresentando os pontos sobre o meu olhar pedagógico contra a lei pacote anticrime de Sérgio Moro. Você lembra disso? Eu fui lá no Congresso Nacional defender contrariamente esse pacote que só gerava mais encarceramento em massa da juventude negra e periférica, mais violência do Estado penal e não acesso à garantia de direitos. Tá aqui o print do deputado Daniel Silveira, dizendo no Twitter, eu vou ler aqui, entre aspas, fala dele. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, onde estão discutindo o pacote anticrime do Sérgio Moro, Max Maciel, no caso eu à época, acenou como contrapartida que o ideal seria termos um pacote anti-encarceramento. E eu dizia o que era um pacote anti-encarceramento, presidente, só para concluir. Pacote anti-encarceramento é pensar uma política de fato de garantia de direitos, para fazer com que aquela pessoa não chegasse de fato à sua privação de liberdade, porque o que está na Constituição como maior punição para uma pessoa nesse país não é pena de morte, é a sua privação de liberdade. Essa é a maior punição dessas pessoas. E já acenava naquela época que a quantidade de drogas deveria ser considerada para determinar o que era tráfico, o que era usuário. Isso em 2019. E ele falou, me dê, por favor, um antiácido. Ontem, tá aqui também um print. Daniel Silveira mandou um documento para o STF. Sabe o que ele disse, deputado Fábio? Daniel Silveira diz ao STF que cadeia não ajuda na ressocialização. Infelizmente, o Daniel Silveira, ora deputado, só foi entender o que eu estava falando em 2019, quando ele foi carcerado. Porque a gente prende mal. E custa caro, muito caro. Então, pra gente defender e debater a anistia, eu topo. Mas vamos listar então o que nós estamos debatendo na anistia. É o batom? Então vamos pegar todo o potencial ofensivo e vamos debater também para ser o conjunto da população. Quem sabe o Brasil sai do ranking do segundo maior encarcerador desse país e passa a discutir política de fato de direito para as pessoas. Então só para chamar essa responsabilidade, que a gente do campo aqui progressista e de esquerda tem muito compromisso para debater segurança pública e direito às pessoas, sobretudo dentro do sistema prisional. Obrigado, presidente. Siga o Max Maciel. Acabou? Não. Ocupo esta tribuna para esclarecer, com o respeito que o tema exige, os motivos que me levaram a não assinar o requerimento de urgência do projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos no atos de 8 de janeiro. Trata de uma decisão tomada com seriedade e fundamentada nos princípios que norteiam toda a minha vida pública. Tenho 6 mandatos. Não me guio por pressões, circunstâncias e nem por apelos de ocasião. Ao longo da minha trajetória, sempre pautei minha conduta pelo respeito às instituições, pela moderação e pelo compromisso com a estabilidade da democrática. Com esse mesmo espírito de responsabilidade que expresso hoje minha posição. Risco a separação de poderes. Aprovação da anistia ampla, irrestrita e acelerada pelo Legislativo, sem diálogo efetivo com o Judiciário, compromete o equilíbrio entre os poderes. O Parlamento não pode assumir o papel de julgador, sob a pena de suprimir a atuação do Poder Judiciário em matéria já transitada em julgada. Carência e critérios objetivos. O texto atual do projeto de lei não distingue com clareza entre autores, intelectuais, executores, direitos e mero participante, tratando de forma igual condutas gravemente distintas. Anistia com precedente perigoso. Criar jurisprudência legislativa para perdoar crimes como o Estado de democrático de direito pode se tornar um precedente arriscado para futuras tentativas de capturas institucionais. Buscar participação da sociedade, a sociedade civil, jurista, instituições do sistema da justiça brasileira não foram ouvidos de maneira suficiente. O tema exige uma construção conjunta e pacificadora. Necessidade de revisão técnica do projeto. O atual apresenta problemas técnicos que podem tornar a lei inócua ou abrir margem para a judicialização posteriores, especificando a inclusão de crimes eleitorais dentro do escopo, aumentando a insegurança jurídica, sugestão, criação de um grupo de trabalho ao invés de comissão especial, pois é mais rápida a tramitação. Acabou? Não. A minha pergunta, se um jornal divulga um manual explicando como fazer essa inalação, use o desodorante e a criança morre, o diretor responsável desse jornal vai responder criminalmente. Se uma fábrica de desodorante faz um rótulo dizendo agora, faça isso aqui para você ver, um desafio, publica isso, essa fábrica ia fechar, porque o dono da fábrica ia responder criminalmente, a empresa ia ser destruída. Então por que uma empresa como rede social não é punida por isso? É pela liberdade de expressão? É isso? É liberdade? A rede social tem liberdade de expressão. Mas se fosse a fábrica de desodorante, se fosse o jornal, estaria respondendo, seus responsáveis estariam respondendo criminalmente. Porque, e com toda razão, eles induziram a criança à morte. Então, na rede social, não é só quem fez o post, não. A empresa é responsável, porque ela que publicou aquele conteúdo. Porque se num jornal um terceiro publica um anúncio, desafio do desodorante, o jornal é responsabilizado, o meio de comunicação é responsabilizado. Então, só a rede social tem imunidade para matar, em nome da liberdade de expressão. E os que defendem a família concordam com isso. Os que dizem defender a família concordam com isso.
Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Diz aí, Thiago Lacerda. Nesse momento inacreditável, né? Como diz o Medo e o Delírio, nessa quadra miserável da história, né? Assim. Diz aí, Maju Coutinho. Bora passar raiva, hein? Olha só. Olha, só tenho a concordar com o Christian e acho que a gente vai ter... É o seguinte, é uma grande ruptura no sentido de que você foge à nossa tradição, ao modelo tradicional de lidar com grandes conflitos, que é de fazer uma composição. De fazer o acordo. É a pacificação, são as concessões recíprocas. Eu acho que o Christian vai lembrar de uma vírgula do Medo e Delírio. Você sabe o que é pacificação, né? Você sabe que Medo e Delírio... Não, fala, Christian. Não, fala você. É, o que Medo e Delírio eu fico nervoso quando eu ouço. Eu parei de ouvir na época do Bolsonaro. É muito bom, os caras são ótimos, mas eu saía sempre tão tenso. E os caras são ótimos, mas eu não conseguia ouvir. Eu tava fraco. Mas todos meus amigos, tem sempre um monte de referência e, eu perco todos. É porque é uma mais 18, então é melhor a gente não falar. Mas desculpa, Gleisi, eu te cortei com um meme. Desculpa, pode continuar. Nesse mesmo episódio, ouça o último Medo e Delírio em Brasília. É de sexta-feira, tá muito bom. Cara, mais uma homenagem aqui ao Medo e Delírio de Las Vegas. Que quadra da história, meus amigos. A gente tem o Delírio em Brasília, né? Em Las Vegas, coisa nenhuma. Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.